e não substantivo. No extremo oposto surgiu outro perigo, julgar que tudo o que é autenticamente nacional era superior, era substantivo e não adjetivo. Curioso é que tanto entre os cosmopolitas quanto entre os nacionalistas, o pobre, se me permitem a generalização, era sempre tido como tendo de ter obrigatoriamente uma mente de lavrador, para retomar a dicotomia de Walter Benjamin, que distingue o narrador lavrador do narrador marinheiro. Quer dizer, o narrador lavrador é aquele que sempre fala da própria terra, e o narrador marinheiro é aquele que, tendo conhecido outras partes do mundo, pode trazer para a sua própria terra outras ideias diferentes. E o pobre brasileiro, então, sempre lhe delegava a condição de lavrador, não é? Ele estava, devido às suas limitações econômicas e culturais, ele sofria na vida em sociedade, ele tinha o seu correspondente das limitações decorrentes do modo como a nação definia idealmente a sua educação, a sua mentalidade, a sua imaginação criadora. O pobre tinha de ficar cavalcando a terra e contente com nenhum salário ou salário mínimo. O pobre não viajava, não poderia ser o marinheiro, o narrador marinheiro. O pobre não tinha o direito de receber as suas luzes diretamente da fonte estrangeira e, em muitos casos, mais avançada do ponto de vista civilizacional. Em meados para o final do século XX, as teorias sobre o multiculturalismo, e em particular sobre os movimentos diaspóricos de pobres em direção aos países ricos do primeiro mundo, recolocaram a velha questão do cosmopolitismo dos pobres. Há que para retomar o debate onde o deixamos no século XIX, há que tomar uma precaução inicial. Se hoje somos todos a favor do multiculturalismo, né, que não existe nenhuma sociedade que não seja multicultural, que não seja feita, né, de várias etnias e de vários grupos sociais diferentes, há que definir pelo menos duas das suas formas, uma já antiga e um tanto esclerosada e outra mais que atual. Há um antigo multiculturalismo de que o Brasil e os demais países do Novo Mundo são exemplo, cuja referência central em cada nação pós-colonial é a civilização ocidental, tal como foi definida pelos conquistadores e construída pelos primeiros colonizadores e pelas levas dos que lhe sucederam. Esse multiculturalismo é o multiculturalismo que nós encontramos em Gilberto Freire, por exemplo, Casagrande e Senzala, que nós encontramos, por exemplo, em Jorge Amado, Gabriela Cravo e Canela, onde nós temos uma mistura de etnias que aparentemente é dada como uma conjugação de diferenças, mas que no fundo não é uma conjugação de diferenças, porque é um valor predominante, que é uma sociedade brasileira, europeizada, branca, católica, patriarcal e assim por diante. Quer dizer, então esse multiculturalismo, os estudiosos, os antropólogos diriam, né, ele tem um certo perigo porque ele é etnocêntrico, porque ele guarda um determinado centramento numa etnia que seria a etnia dos grandes conquistadores. Então nós teríamos de falar hoje, então, de um novo multiculturalismo, em que os atores sociais, muitos deles são trabalhadores desprivilegiados das cidades globais. São mulheres, são imigrantes e gente de cor, cujo sentido político de individualidade e cujas identidades não estão necessariamente imersos no que nós chamamos nação ou que nós chamamos de comunidade nacional. Quer dizer, então haveria dois tipos de multiculturalismo, quer dizer, duas possibilidades, não é, de combinar etnias e grupos sociais diferentes, um centrado sempre em determinados valores, que são os valores que nos vêm desde a conquista, e outro, que seria uma possibilidade teórica, é claro, é muito mais teórica do que real, mas eu darei exemplos logo em seguida para ver que ela está se tornando cada vez mais real, é que seriam grupos, não é, que estariam necessariamente questionando o sentido que nós damos a Estado-nação e o sentido que nós damos à comunidade nacional.
Quer dizer, esses grupos estarão aquém do nacional, por assim dizer, aquém do Estado-nação, e além do Estado-nação. Por que além do Estado-nação? Porque eles estarão tendo uma atitude cosmopolita. Em lugar de simplesmente ficarem naquela situação de pobres, como era quando as elites dirigentes controlavam o Estado-nação e continuam a controlar o Estado-nação, eles estão estabelecendo parcerias, não é, com grupos que não pertencem ao Estado-nação. Daí, então, o conceito de cosmopolitismo de pobre que eu estou usando. A luta política dos migrantes nas megalópolis pós-modernas e dos habitantes das cidades modernas, os marginalizados dos Estados-nações, definidos pela elite branca, está sendo hoje fortalecida pelo suporte e o apoio de movimentos políticos transnacionais, cosmopolitas, portanto. O exemplo mais contundente reside nas atividades desenvolvidas pelas organizações não governamentais, ONGs, junto à sociedade civil de cada Estado-nação. E eu poderia, logo de cara, dar um caso, porque aí nós teríamos que passar, inclusive, disso, né, que é o objeto livro, para isso outro, né, que é o objeto computador e a internet. Né? Então, é interessante como esse movimento do cosmopolitismo das elites e o cosmopolitismo dos pobres, para entender esse movimento, nós precisamos de sair desse objeto de cultura tradicional, que é o livro, a revista, o jornal, e passar para esse outro objeto de cultura que a gente ainda não entende muito bem, mas que está sendo utilizado de maneira extremamente interessante pelos novos atores sociais em jogo nas sociedades modernas, que é o computador e a internet. E eu daria como exemplo, são exemplos, inclusive, que não são atualíssimos, são exemplos que eu já fui recolhendo com o correr do tempo. Por exemplo, o movimento das mulheres negras no Brasil se reúne em torno de um site, que é www.crioula.ong.org. E se você abre esse site, o que você lê? Você lê já uma mensagem que é típica do cosmopolitismo de pobre. Nosso objetivo é a instrumentalização das mulheres e jovens negras para o enfrentamento do racismo, do sexismo e da homofobia vigentes na sociedade brasileira. Fecho aspas. A feição supranacional, cosmopolita, que modela as ONGs, torna-se passível de ser aclimatada na periferia econômica graças ao fato de que o país abandona os meios de comunicação clássicos, dos correios e telégrafos ao fax, e se adentra pelas cada vez mais baratas e velozes rodovias intercontinentais da internet. Uma sociedade civil na periferia é paradoxalmente impensável sem os avanços tecnológicos da informática. O Estado Nacional passa a exigir, não é, uma reconfiguração cosmopolita que contemple tanto os seus novos atores sociais, oriundos das diásporas, quanto os seus velhos moradores, desde sempre marginalizados pelo processo histórico. Ao ser reconfigurado pragmaticamente pelos atuais economistas e políticos, para que se adeque às determinações do fluxo do capital transnacional, que operacionaliza as diversas economias de mercado em confronto no palco do mundo, a cultura nacional, no caso brasileira, está ganhando uma nova reconfiguração que, por sua vez, leva os atores culturais pobres a se manifestarem por uma atitude cosmopolita. Atitude até então inédita em termos de grupos carentes e marginalizados em países periféricos. No caso do Brasil, e aqui vai um outro exemplo, a redenção política dos lavradores pobres está no movimento dos trabalhadores rurais sem terra, MST. Lutam pela reforma agrária no plano legislativo e pela posse de terras improdutivas no plano jurídico. Lutam pela permanência do camponês no mundo motorizado e tecnocrático que os exclui.
reduzindo-os à condição de párias da sociedade global. E um último exemplo, né, poderia ser um grupo, por exemplo, de teatro do Nós do Morro, né, que é um exemplo também extraordinário, em que vocês vão para o site, vocês terão todas as informações. E o mais importante é que aqueles professores estrangeiros e grandes pesquisadores e artistas que, quando vinham ao Brasil, apenas paravam nas grandes universidades, USP, UFRJ, etc., eles estão subindo o morro e constituindo novas parcerias essas que se desdobram em viagens à Europa, aos Estados Unidos e aos demais países, possibilitando, então, essa nova situação política que é a do cosmopolitismo do pobre. Para começar, assim, bem rápido, eu vou tentar dar um panorama do que a gente entende por migrações contemporâneas, né, que rompe um pouco com aquilo que a gente está acostumado no Brasil por ter sido constituído por migrantes, né, quer dizer, italianos, alemães, espanhóis. Não mais essa migração, né, que a gente entendia muito como alguém que vinha, né, num navio, se estabelecia e às vezes trazia família, né, se estabelecia no trabalho, enfim, e depois até de alguma maneira concedia a sua cidadania, né, para os seus descendentes. Mas essa migração hoje é muito mais fluida, né, muito mais crescendo quantitativamente, né, de algum modo fruto desse mundo, né, globalizado, em que a facilidade, né, de certa maneira, do transporte, das comunicações, enfim, da globalização vai colocando as culturas mais em contato, né, essa facilidade maior de intercâmbios, né. Esse crescimento quantitativo e também qualitativo, né, que a sociologia, a antropologia também tem recolhido das migrações e dessas novas formas de mobilidade desses migrantes oriundos, primeiro, de regiões que não eram tradicionalmente de migrações, né, como a Ásia, a Europa do Leste, ao mesmo tempo uma migração que não é mais aquela de que sai de um lugar e se estabelece em outro, né, uma migração de fluxo. Mesmo nas nossas pesquisas, a gente entrevista imigrantes, né, são pesquisas empíricas, é muito difícil entrevistar alguém que saiu de um lugar e parou em outro, né. As pessoas saem e vão passando por muitos lugares, né, como migrantes, e às vezes se estabelecem por mais tempo em algum lugar, e conforme vai aparecendo, né, possibilidades, seja econômicas, afetivas, etc., elas vão, né, construindo as suas trajetórias. Então, essa diversificação do que a gente chama de tipologias e que vão colocar até outras questões para a gente. A imigração continua tendo um caráter econômico, mas ela continua sendo a imigração de refugiados, de asilados, migrações do que a gente chama mais de profissionais qualificados, de fuga de cérebros, migrações que têm motivos afetivos, né? Migrações que têm uma série de outras motivações que a gente não estava tão acostumado a perceber, né, nas migrações mais chamadas históricas. E uma questão que eu acho que é importante, que vai ser um pouco a tônica também do trabalho para pensar o que eu trouxe aqui, que são as práticas comunicacionais e midiáticas dos migrantes hoje, que seria o que os autores estão chamando da chamada migração clandestina, que eu coloco entre aspas, né, porque vai envolver para a gente uma série de terminologias que a gente se depara no dia a dia na mídia, né, legais, regulares, sem papéis, documentados ou indocumentados, né, mas que é a grande perspectiva que tem caracterizado, um dos traços que tem caracterizado essas migrações hoje e que tem colocado como grande desafio até para fazer estatísticas sobre essas migrações e pensá-las como migrações que são ou não visíveis, né, no espaço público. Então, é super difícil de trabalhar com dados, né? Desde que a gente vem trabalhando já uns 5 anos com migrações, os dados são muito controversos, né? E são muito subestimados, porque os próprios organismos internacionais que fazem as estatísticas reconhecem que a clandestinidade é uma experiência hoje, né, que caracteriza essas migrações e não está contabilizada, né? E é difícil contabilizar porque as pessoas que vivem nessa situação, que a gente pode discutir depois do que é hoje viver, né, na clandestinidade, entre aspas, que é uma construção também, elas vão constituindo as suas estratégias, né, e táticas de lidar com os sistemas formais e de se construir, né, cotidianamente, que nem sempre elas
às vezes elas passam, né, para uma condição chamada de legalidade, e nem sempre passam, né? Nas nossas pesquisas mesmo, a gente entrevistou pessoas, por exemplo, um uruguaio que está em Porto Alegre, uma uruguaia, né, há 20 anos, morando na periferia, sem papéis, né? Porque uma vez conseguiu tramitar, mas não tinha dinheiro para pagar, né? Porque é também custoso, né, a questão legal da cidadania. E também alguns paradigmas que vão se quebrando, né? Por exemplo, era muito conhecido, acho que no Brasil a gente tem muito esse imaginário de algumas nacionalidades como chilenos, uruguaios, que tem um certo padrão, né, entre aspas, de desenvolvimento econômico, e que hoje a gente já percebe que não corresponde tanto, né? Nos chega uma imigração desses países, de pessoal, né, das periferias desse país, que são expulsos por questões econômicas, né, e que estão colocados, por exemplo, nas periferias, vivendo nas periferias de Porto Alegre. E essa questão, então, nos coloca um pouco essa ideia, né, do cosmopolitismo, desses imigrantes, né, que eu acho que é um pouco a tônica e o tema desse evento, e nos coloca uma série de embates, eu acho, e desafios para se pensar como é que se constrói essa experiência do cosmopolitismo relacionado a esse traço, né, configurador das migrações hoje, que seria a ideia da clandestinidade, né, não mais a experiência da mobilidade só circunscrita ao formal, né? E como vai se construindo isso publicamente a partir das experiências da mídia. Pensar que essa imigração hoje, né, para pensar essa cidadania e as práticas comunicacionais dos imigrantes, já não dá mais para entender as migrações como uma experiência sistêmica, né, como a sociologia de uns anos atrás tentava, né, entendê-la. É muito mais fluido, né, instável, dinâmico, né? Essa experiência hoje, e às vezes pouco perene, né? Tem durabilidades que é difícil até de recolher pela pesquisa, né? E tem duas perspectivas que têm interessado para nós, pensar em termos de cidadania, né, que é um dos temas aqui do evento também, de como é que se dão essas práticas de cidadania, que agora eu vou trazer a partir da comunicação. Uma seria a ideia da cidadania intercultural, né? De como é que esses imigrantes estão colocando hoje para a sociedade, né? Eu acho que o Ricardo trouxe bem alguns exemplos assim bem concretos. Essa ética, não, esse lugar ético que permita essa combinação entre universalismos e particularismos, né? E como se dá essa ideia de convivência conflitiva hoje entre culturas, e eu acho que o caso da França é bem emblemático, né? Quer dizer, quando se fala em imigração, não se fala em imigração, se fala em jovens nascidos na França, né? E que têm que ir assimilar os ideais, né, ocidentais da sociedade francesa para poder serem considerados cidadãos, embora lá, né, no passaporte e tal, nos papéis, tenham a cidadania. Então, não é só uma questão formal essa cidadania, né? E como a prática dos imigrantes está trabalhando a ideia da cidadania como uma prática, não como só formalidade, né? Essa cidadania intercultural. Então, na nossa pesquisa, por exemplo, a gente, bem no início, saía com essa ideia de que os imigrantes gostariam de sair da situação de clandestinidade. A gente entrevista vários que não têm papéis, né? E chegar a essa condição. Realmente, tem alguns que sim, né? Porque o papel, enfim, te dá algumas possibilidades formais. Mas muitos, por exemplo, vivem muitos anos e não gostariam de sair, né? Porque tem a coisa de pagar impostos, né? Já sabem quais são as táticas para não ser abordado pela polícia. Não existe tanto, tem uma certa invisibilidade como latino-americano, né, no meio da população, que não, né, não tem uma visibilidade étnica que seja um complicador. Então, essas apropriações vão ser muito singulares também do que é direito, né, e do que é cidadania. E a segunda cidadania, além da intercultural, que tem nos interessado, é a ideia da cidadania cosmopolita, né, que vai ter outros nomes também, se a gente for ver teoricamente, cidadania global, mas que é essa universalização dos direitos de cidadania, né, tanto formais como não formais, que é, quer dizer, o sujeito poder experimentar esse chamado ideal, né, da globalização que tanto se propaga, da livre circulação entre fronteiras, que a gente sabe que ainda é uma luta no próprio Mercosul, né, a gente pode circular com a identidade, né? Mas emprego agora existe um acordo entre Argentina e Brasil em que a gente pode pedir residência argentinos aqui, que é recente, né? Mas a ideia desses princípios universais, né, e acesso a direitos sociais e políticos em diferentes territórios e nações, quer dizer, não só circular, né, como sujeito